No início deste século, começou a ficar muito claro para um pequeno número de cientistas que seriam necessárias ideias ousadas para resolver o desconcertante problema da estrutura do átomo. Mas mesmo antes disso, já havia começado a surgir pistas de que alguma coisa estava errada. Essas pistas vinham dos lugares mais inesperados. No princípio, era a luz. Depois apareceu a lâmpada. E a constatação de que quanto mais quente o seu filamento, mais forte a sua luz. Quem poderia ter imaginado que um fenômeno tão comum poderia ter incendiado a imaginação científica? Na verdade, em todos os corpos incandescentes, do carvão na fornalha, a uma brasa no fogo, do ferro fundido numa siderurgia, ao filamento de uma lâmpada incandescente, o comportamento apresenta uma notável semelhança. Não importa qual a sua matéria, a cor da incandescência de um corpo depende exclusivamente da sua temperatura. De fato, se todos têm a mesma temperatura, todos brilham com a mesma cor. É um fato fantástico. E na Alemanha, o Dr. Max Planck acreditava que ele merecia uma boa explicação. Sempre considerei a busca do absoluto o objetivo mais elevado de toda atividade científica, disse ele em sua autobiografia. Comecei ansiosamente a trabalhar, acrescentou. Nem precisava dizer, esse trabalho parecia ter sido talhado para ele. O problema de Planck surgiu da aplicação da teoria de Maxwell, à previsão da quantidade de luz que um corpo incandescente irradiava em cada frequência. Naturalmente, a teoria de James Clerk Maxwell era ainda a última palavra sobre a luz e outras formas de radiação eletromagnética e parecia ser suficientemente adequada. Mas ela não era capaz de explicar o fato de que assim que um corpo ficava quente o suficiente para se tornar incandescente, ele ficava vermelho. Por quê? Porque uma frequência mais alta, uma luz mais azul também não se irradiava. Em todos os corpos incandescentes, por que deve haver menos luz de frequência mais alta? A intuição mostrou a Planck que tudo poderia ser explicado se fosse necessário mais energia para produzir a luz em frequências mais altas. Mesmo não havendo nada na teoria de Maxwell que sugerisse que a energia da luz pudesse estar relacionada à sua frequência, Planck formulou uma equação para provar sua intuição. A energia da luz, E, é igual a uma constante, H, vezes a frequência, F. Planck não tinha o objetivo de desafiar as leis da física. Pelo contrário, sua intenção era preservar e não destruir a integridade da teoria de Maxwell. Em seus esforços, Planck viu uma solução que conseguia apresentar uma notável semelhança com a solução do velho problema da velocidade instantânea. Neste caso, H era uma quantidade que tenderia a zero no momento exato do cálculo. Caso a mesma coisa acontecesse na teoria de Planck, as equações de Maxwell poderiam ser reconciliadas com a evidência experimental e o problema da radiação seria solucionado. Mas H não se reduzia a zero. Em vez de desaparecer, como era esperado, ele revelou ter um valor bem determinado. Ao descobrir esse valor, que hoje tem o nome de constante de Planck, Planck encontrou algo mais importante do que uma explicação para os corpos incandescentes. Encontrou uma verdade nova e fundamental sobre a natureza. A luz, seja irradiada por um aparelho elétrico ou pelo próprio Sol, é absorvida ou irradiada em discretos pacotes de energia. A ideia era revolucionária e perturbadora, mas as provas já estavam a caminho. A evidência pode ser observada ainda hoje no comportamento do eletroscópio de lâminas de ouro. Quando o eletroscópio é carregado, a folha sobe e permanece no alto, até ser atingida por um feixe de luz ultravioleta.
Um pedaço de vidro comum transmite a luz visível, mas bloqueia a luz ultravioleta de alta frequência. Quando ela é intercalada entre a luz e a lâmina, o eletroscópio não descarrega, mas quando removemos o vidro, a folha cai novamente. Isto mostra que a luz ultravioleta é a responsável pelo fenômeno. Isto tem o nome de efeito fotoelétrico. Foi a explicação de Albert Einstein do efeito fotoelétrico e não sua teoria da relatividade que lhe valeu o Prêmio Nobel de Física. Em termos modernos, o que ele disse foi que para um elétron poder escapar de um metal, falta-lhe uma quantidade de energia chamada função de trabalho. Mas se um elétron absorve a luz ultravioleta, que chega num pacote, e possui a energia dada pela fórmula de Planck, o elétron pode adquirir uma energia mais do que suficiente para escapar do metal. Nesse caso, ele pode sair com uma energia cinética igual a H vezes F menos a função de trabalho. Esta é a chamada equação do efeito fotoelétrico de Einstein. A solução perfeita, comprovada por Robert Millikan em seu laboratório de Chicago. Ao medir as energias de elétrons injetados a partir de vários metais por diferentes frequências de luz, Millikan verificou que cada metal tinha uma diferente função de trabalho, embora a constante de Planck tivesse o mesmo valor universal para todos eles. Mas esta explicação do efeito fotoelétrico não apenas confirmou a teoria de Planck, mas também demonstrou diretamente que pacotes de energia já existiam no campo eletromagnético. Em outras palavras, a luz chega em partículas. Partículas hoje chamadas fótons. Mas esperem um pouco. Um século antes, Thomas Young havia provado que a luz se movimentava em ondas. Será que agora vão voltar a dizer que a luz é composta de partículas? Talvez toda essa questão de partículas e ondas devesse ser analisada de uma perspectiva nova. Louis de Broglie formou-se em História e preparava-se para uma carreira no governo francês. Uma nova abordagem da física, se é que já houve alguma antes. Talvez tenha sido por isso que na década de 20, ele tenha se perguntado: se as ondas de luz podem ser partículas, é possível que partículas como os elétrons também sejam ondas? Antes de mais nada, as partículas possuem energia e quantidade de movimento, enquanto as ondas possuem frequência e comprimento de onda. É óbvio que essas entidades possuem diferentes tipos de propriedades. De Broglie suspeitava que houvesse algum tipo de conexão. A teoria de Planck fornecera uma pista do que poderia mesmo existir. Max Planck associara a energia de uma partícula de luz à frequência de sua onda. Dando um passo adiante, de Broglie combinou isso com a energia de uma partícula que, segundo a teoria da relatividade de Einstein, era dada por E igual mc ao quadrado. Essa ousada combinação das propriedades das ondas e das partículas sugeriu o passo seguinte. Será que no caso de partículas se movendo a uma velocidade inferior à velocidade da luz, sua quantidade de movimento estaria relacionada ao seu comprimento de onda? De Broglie acreditava que sim. Ele acreditava que, assim como uma partícula de energia está relacionada a uma frequência, a quantidade de movimento de uma partícula estaria relacionada a um comprimento de onda. Era uma ideia radical. Não só as ondas de luz se comportavam como partículas, mas as partículas podiam se comportar como ondas. Durante um ano, no entanto, experiências haviam demonstrado que os feixes de elétrons podiam ser difratados de maneira muito semelhante aos feixes de luz. Mais do que isso, a ideia de Broglie parecia explicar um aspecto muito misterioso do modelo do átomo de Niels Bohr. A teoria de Bohr teve como fundamento a noção de que os elétrons só podem existir em órbitas de certos tamanhos,
só nessas órbitas e em nenhum outro lugar entre elas. Mas se os elétrons são vistos como ondas circulando em torno dos núcleos, eles então devem existir em órbitas que aumentam de um comprimento de onda inteiro de uma vez. Desta maneira, cada órbita consiste de ondas de elétron que interferem de forma construtiva, se reforçando a cada órbita. Ao ser combinada com as fórmulas de de Broglie, esta ideia reproduzia exatamente as órbitas do modelo do átomo de Bohr, pois o momento angular de cada órbita seria um número inteiro vezes h barra. A ideia de Louis de Broglie fora brilhante. Ela oferecia uma explicação bela e profunda do modelo do átomo de Niels Bohr. E era fundamentada em evidência experimental sólida. Não é surpreendente, portanto, que tenha levado outros físicos a investigar cada vez mais profundamente a natureza da matéria. Na Áustria, Erwin Schrödinger analisou as implicações do trabalho do francês e apresentou sua própria teoria a partir das ideias de de Broglie. Uma onda tem uma amplitude e um comprimento de onda, mas não tem início ou fim, e nada que se assemelhe à posição determinada de uma partícula. Isto é verdade, mesmo quando se acrescenta uma onda do mesmo comprimento, esteja ou não em fase. Mas quando se acrescentam ondas de diferentes comprimentos, a forma resultante se altera. Se essas ondas forem somadas e tiverem comprimentos de ondas quase iguais, o resultado pode ser um tipo de onda concentrada numa região limitada de espaço. Assim, dentro de um intervalo de comprimentos de onda e, portanto, dentro de um intervalo de quantidades de movimento, um objeto com características ondulatórias pode ser construído num local definido. Mas como ele possui um intervalo de quantidades de movimento, ele vai se espalhando à medida em que se movimenta. Ele não é uma partícula, mas também não é de fato uma onda. O que é então? Esta é a descrição mais clara possível da natureza dos fótons e elétrons, da matéria que constitui o universo e tudo o que ele contém. Em 1926, essa ideia foi o corpo e a alma da mecânica ondulatória de Erwin Schrödinger. A luz que passa por duas fendas causa uma evidente interferência de ondas, que se revela com clareza numa imagem de listras claras e escuras. Não há dúvida de que a luz é uma onda. Só as ondas se comportam dessa maneira. A questão é outra. Como pode a luz ser partícula e mesmo assim interferir como ondas? Se a luz é feita de partículas de fóton, pequenas coisas individuais que não podem originar uma imagem de espalhamento, então cada partícula precisa atingir a tela individualmente. Um simples ponto de luz, por exemplo, outro fóton ali. É impossível prever com precisão onde qualquer ponto irá aparecer, mas é possível ver que um número maior de fótons chegue em um lugar e não em outro. De fato, existe uma maior probabilidade que mais fótons atinjam certas regiões e, finalmente, por causa dessa probabilidade, o resultado será uma imagem de difração de partículas semelhante à ondulatória. Esta foi a explicação proposta por Max Born. Os fótons podem ser partículas, disse ele, mas as imagens que eles formam são regidas por probabilidades de que sofram interferências como as ondas. Um colega de Born, Werner Heisenberg, levou essa ideia ainda mais longe.
Como as partículas estão associadas a probabilidades de interferirem com as ondas, disse ele, é impossível saber exatamente a quantidade de movimento e posição de qualquer partícula ao mesmo tempo. A ideia talvez seja um pouco difícil de entender, mas essa era a questão. Partículas que são ao mesmo tempo ondas é algo difícil de se entender. A natureza de uma onda regular, com um comprimento determinado, é se espalhar no espaço. Se esta onda representa uma partícula, seu comprimento se traduz numa quantidade de movimento bem determinada. No entanto, nada que explica a localização da partícula. O lugar da partícula pode ser definido mais precisamente acrescentando-se onda após onda de diferentes comprimentos, mas cada novo comprimento significa uma nova quantidade de movimento. Em outras palavras, quanto melhor se sabe a localização de uma partícula, menos se sabe para onde e com que velocidade ela se movimenta. À medida em que a posição da onda se torna mais bem determinada, a quantidade de movimento da partícula se torna menos conhecida. Essa relação, ΔX vezes ΔP, é aproximadamente igual a H barra. É conhecida como o princípio da incerteza de Heisenberg. Werner Heisenberg, em sua busca de uma verdade científica mais profunda, elevou a incerteza ao nível de um princípio fundamental da natureza. Mas a ironia desta história está em outro lugar. Atraído por algo universal na natureza de todos os corpos incandescentes, Max Planck descobriu que a luz se irradia em pequenos pacotes de energia. Quando Albert Einstein resolveu o problema fotoelétrico, confirmou que os pacotes de energia de Planck existem como partículas no campo eletromagnético. Combinando as ideias de Planck e Einstein, de Broglie sugeriu que as ondas não só podiam se comportar como partículas, mas também as partículas podiam se comportar como ondas. Erwin Schrödinger compreendeu que se um número suficiente de ondas de diferentes comprimentos fosse reunido, o resultado seria uma onda concentrada num ou outro lugar, como uma partícula. Max Born percebeu então que, embora fosse obviamente impossível uma partícula produzir uma trajetória igual à das ondas, um aglomerado de partículas cujo comportamento é determinado por probabilidades pode se encaixar num padrão de aparência muito semelhante à interferência de onda. Nesse fato, Werner Heisenberg viu a permutabilidade entre as qualidades das partículas e as qualidades das ondas da luz. Quando as incertezas em relação à posição e quantidade de movimento se combinam, o produto é aproximadamente igual à constante de Planck. E esta, começando com a constante de Max Planck e fechando o círculo, é a ironia. A busca da verdade de Planck tornou-se uma jornada que levaria ao âmago da física quântica. Mas no final das contas, ele próprio jamais aceitou as profundas implicações do seu próprio trabalho. E neste aspecto, o mesmo aconteceu a Albert Einstein, que disse: "Parece difícil examinar as cartas de Deus, mas não posso nem por um momento acreditar que ele jogue dados como alega a atual teoria quântica." Seriam necessárias novas gerações de cientistas jovens e brilhantes para que se aceitasse totalmente as extraordinárias implicações da nova teoria. Eles respeitam e obedecem às leis da mecânica clássica, mas também abraçam a teoria quântica. Hoje, ninguém pode negar a perfeição teórica da nova física, nem o fato de que ela realmente funciona. Aqui está uma demonstração de como a nova física funciona. Uma demonstração muito elegante, mas tão simples que vocês podem repeti-la facilmente em casa com óculos Polaroid. Mas antes gostaria de lembrar como funcionam os óculos Polaroids. Lembre-se que a luz é uma onda, mas uma onda transversal. Se a luz se movimenta nessa direção, o campo elétrico está realmente oscilando perpendicularmente a essa direção, quer seja para cima e para baixo ou de lado, para dentro e para fora da lousa ou obliquamente naquela direção.
Numa lâmpada incandescente comum, a luz oscila em todas as direções possíveis perpendicularmente à direção de sua propagação. A direção na qual a luz está oscilando é chamada de plano de polarização. Uma luz comum não é polarizada. O que o polaroide faz é permitir, através do filtro polaroide, que a luz oscile apenas num plano do campo eletromagnético. Vou tentar ilustrar isso melhor para vocês. Tem uma fonte de luz. A luz está sobre a tela. Isto é um pedaço de lente polaroide. Quando coloco a lente polaroide no feixe, a luz fica um pouco mais fraca. Isso acontece em parte porque a lente está suja, mas principalmente porque a lente só deixa passar luz que vibre num determinado plano de polarização. Posso alterar a direção da polarização girando essa alça, mas quando faço isso não percebemos nada na tela, pois os nossos olhos são insensíveis à luz polarizada. Para mostrar que a luz está polarizada, devo inserir um segundo pedaço de polaroide no feixe. Vou colocar aqui outro pedaço de polaroide. A luz fica novamente mais fraca, mas desta vez isto acontece simplesmente porque a lente está suja. Esta polaroide está alinhada na mesma direção da primeira. Tudo que passa pela primeira também passa pela segunda. Para mostrar a vocês como funciona o polaroide, devo girar a direção da segunda. Quando faço isso, a luz vai ficando mais fraca até que nada mais passa pela lente. O que ocorre é que só a luz que é polarizada para cima e para baixo está passando pela primeira. A segunda só transmite a luz polarizada horizontalmente. E como não há uma luz assim, nada atravessa. E a tela fica sem iluminação. É mais difícil compreender quando a segunda é oblíqua, assim. Nesse caso, parte de uma luz atravessa, porque a luz chega ondulando para cima e para baixo. Isto permite que a luz ondule dessa maneira, mas cada vetor tem um componente nessa direção, e essa parte da onda atravessa. É assim que funciona o polaroide. É fácil compreender desde que acreditemos que a luz é uma onda. Mas acontece que a luz é também uma partícula e deve haver uma explicação de como isso ocorre. Como explicar? O problema aqui é que não posso dizer que parte da luz passa pelo segundo filtro quando ele é oblíquo. Uma partícula atravessa ou não atravessa. Um fóton atravessa ou não atravessa. Os fótons, as partículas da luz, chegam ao primeiro filtro. O primeiro filtro diz: cada uma de vocês está polarizada para cima, para baixo ou para os lados. Nada mais é permitido. Mas vocês estão polarizadas para cima, para baixo ou para os lados, com alguma probabilidade. Metade de vocês estão para cima e para baixo, e metade dos lados. A luz atravessa a primeira, aquelas que estão para cima e para baixo. Os fótons que vibram totalmente são barrados. Entre os dois só tenho fótons polarizados para cima e para baixo. Este, na direção lateral, diz: vocês aí, rapazes, estão todos para cima e para baixo, só permito os fótons laterais. Assim, nada atravessa. Se eu virá-lo para cima, ele diz: primeiro fótons para cima e para baixo. Eles atravessam e vemos a luz. Quando viro na direção oblíqua, ele te diz: vocês pensavam que estavam todos para cima e para baixo, mas isso não é verdade. Todos têm que ser oblíquos assim ou assim, com alguma probabilidade. Vocês pensavam que estavam para cima e para baixo, porque a metade está assim e a outra metade está assado. Ela permite a passagem da luz polarizada nesse sentido. Esta é a explicação de polaroide para partículas. Gostaria de fazer mais uma experiência com vocês. Vou virar este polaroide de maneira que nada vai passar. Tomo então esse polaroide, esta terceira peça, colocando-a num ângulo oblíquo em relação às outras duas. Esta é horizontal, esta é oblíqua. Colocarei o polaroide oblíquo entre as outras duas peças. Só os fótons para cima e para baixo passam através da primeira. Eles chegam ao polaroide oblíquo e dizem:
Vocês têm uma probabilidade de 50% de ser oblíquo assim e atravessar. 50% de probabilidade de ser dessa outra maneira e não atravessar. Os que são desta maneira atravessam e chegam até aqui. Eles dizem, vocês pensam que são oblíquos, mas não são. Cada um tem uma probabilidade de 50% de ser horizontal e uma probabilidade de 50% de ser vertical. Os horizontais atravessam. Isso significa que a luz reaparece na tela. Vocês realmente acreditam que isso vai acontecer? Um cientista deve estar preparado para fazer previsões. Vejamos quais as suas previsões. Quantos acreditam que a luz irá reaparecer? Levante a mão, quero ver. Quantos acham que isso não vai acontecer? Tenho anotados os nomes de todos vocês, hein? Vamos tentar a experiência. Colocarei isso no peixe. Afirmo que a luz irá reaparecer. Lá está ela. Ok? Lá está ela. Esta é, em essência, a maneira como a física funciona. Nós nos veremos na próxima vez.